pastor Davi Góes. Venha receber sua bênção, cura e milagres. Pastor Davi Góes estará ministrando sobre sua vida. Fernanda Brum e pastor Davi Góes. 29 de abril no culto geral da JUC. Junte seus amigos e monte sua caravana e venha se fazer presente nesse grande evento da Juventude Canaã. Fernanda Brum e pastor Davi Góes. O grande encontro. Já pensou em morar num lugar paradisíaco, ouvindo as ondas do mar e desfrutando de uma verdadeira qualidade de vida? Chegou a oportunidade que você estava esperando. Venha conhecer os melhores lotes do Ceará, na praia de Parajuru 2. Perfeito para construir a sua casa e uma excelente oportunidade para investir. Seu sonho está bem próximo, a 115 quilômetros de Fortaleza. Valorização, segurança e muito mais. Com precinho que cabe perfeitamente no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 182,60 em até 120 meses. Venha botar o pé na areia e desfrutar desse verdadeiro paraíso. Entre em contato agora e saiba mais. Ligue 85 99723 0676. 85 99723 0676. TBX Empreendimentos. Essa é para você que está com as parcelas do seu carro ou moto em atraso. Você sabia que os bancos apreendem mais de 100 veículos por dia? Não seja o próximo a ter o seu carro ou moto apreendido por estar com uma, duas ou mais parcelas em atraso. Chame agora no WhatsApp 859-9938-3219. A Nativa Intermediações trabalha com serviço 100% administrativo que levará você a quitar sua dívida com até 80% de desconto. Chame agora no WhatsApp 859-9938-3219. Lembrando, não é revisional. Desde a época da escravidão, a família de Condoleezza Rice tinha usado a educação e a fé em Deus como um meio de superar o preconceito racial. Para a senhorita Everest, ser babá não era somente uma ocupação, mas um chamado de Deus que encarava com muita seriedade. Leia o e-book Mães que Mudaram o Mundo nas plataformas digitais de livro Amazon Kindle, Google Play Livros, iBooks, Kobo e muito mais. Distribuição digital MK Books. Bombou no Twitter, o povo vai saber. A Rádio Canaã toca o que é bênção pra você. Entra pelos ouvidos, desce pro coração. O som da nossa história já virou até paixão. Toca aqui dentro da gente, isso é coisa de crente. 24 horas ganha todo mundo pelo coração. Toca aqui dentro da gente, isso é coisa de crente. 24 horas pra ouvir Deus falando, com louvor e adoração. Acabei de ligar na Rádio Canaã, fechei com a Canaã, só ouço a Canaã, a rádio da família cristã. Na Rádio Canaã, fechei com a Canaã, só ouço a Canaã, a rádio da família cristã. Toca aqui dentro da gente, isso é coisa de crente. 24 horas ganha todo mundo pelo coração. Toca aqui dentro da gente, isso é coisa de crente. 24 horas ouvi Deus falando, com louvor e adoração. Acabei de ligar na Rádio Canaã, fechei com a Canaã, só ouço a Canaã, a rádio da família cristã. na Rádio Canaã, fechei com a Canaã, só ouço a Canaã, a rádio da família cristã. FM Canaã 93,5. Canaã FM, agora 11:05. Começa agora Tempo de Qualidade com Pastor Davi Góes no Bom Dia Canaã.
Começa agora, como eu adiantei para você, o tema de hoje, né? Como sobreviver aos problemas da vida. Bom dia, pastor Davi, a paz do Senhor. Bom dia, Lívia Santos, a paz do Senhor. Hoje você tá alegre, a segunda-feira. Segundou, crente. Segundou, crente. Eu já comecei pelo meu colar aqui colorido para ele me animar, É me desse inspirar. jeito. E quem nos vê alegre, Lívia, acha que a gente não tem problema, né? Pois não é? Pois é, todos nós temos problemas, nós né? Eu temos. falava agora para uma pessoa na minha sala agora exatamente isso. Todos nós temos problemas. E ele disse assim, mas pastor, os meus problemas são grandes. Eu digo, e os meus também. Então todos nós estamos no mesmo barco, temos os mesmos problemas em níveis diferenciados, mas todos nós temos alguma batalha, alguma crise, alguma guerra para enfrentar, né, Lívia? É verdade. E tem um problema que, por exemplo, eu posso passar, que se eu contar para o senhor pode dizer assim, Lívia, mas isso aí é fácil de eu resolver. Exatamente, do senhor resolver, mas para mim tá apertando, assim como o senhor pode chegar para mim, Lívia, eu tô com problema X, eu vou dizer, sério? Eu resolveria isso em menos de um minuto. Eu resolveria, mas talvez o senhor tá sofrendo bastante, porque não arranjou uma forma ainda de resolver. E acredito, pastor, o senhor me complementa, que tem a ver com algumas experiências que a gente passou na vida, porque nós temos hoje, estamos aí quase na base dos 40 anos, a gente já viveu muita coisa, mas tem algumas experiências que eu já vivi, o senhor não viveu, e algumas que o senhor já viveu, ainda não vivi, não é isso? É desse jeito, Lívia. Todos nós já passamos ou estamos passando por algum tipo de problema. Ou vamos passar. Né? É. Então, assim, um dia eu fui escrever o livro Relacionamentos, falar sobre casamento, né? E eu disse para um pastor mais de idade, olha, estou escrevendo um livro sobre relacionamento. Ele disse, muito bom. Escrever sobre casamento é muito bom. Eu disse, por quê? Ele disse, porque casamento, ou você já passou por problema, ou está passando ou vai passar. É a certeza de que nós passaremos por problemas nesta terra. Ontem, enquanto ministrava aqui no Santuário Canaã, eu disse exatamente isso. Quando nós nascemos, a única certeza que nós temos na vida é de que passaremos por problemas. Por isso que nós nascemos chorando, nós não nascemos sorrindo. Porque estávamos guardados ali no ventre materno, estávamos recebendo o alimento, nós não trabalhávamos, não sentíamos dores. A nossa mãe sentia tudo por nós, transferia tudo para a nossa vida. E quando nós saímos, começa-se o desconforto da vida, Lívia. E assim, falando de problemas, todos nós enfrentamos um tipo de problema em níveis diferentes. O que para mim parece muito difícil, para você talvez não pareça. O que para você seja algo muito complicado, para mim seja algo normal. Porém, aquele velho ditado que a gente fala na vida, né? O sapato só aperta em quem calça. Por quê? Porque cada ser humano tem uma estrutura física, emocional e espiritual. Dependendo da estrutura, o problema pode ser difícil ou pode ser fácil. Diante disso, informo nesta manhã de segunda-feira para você que está aí enfrentando uma semana, começando com alguns problemas, guerreando, batalhando, lutando. Entenda uma coisa, todo problema tem 3 níveis, começo, meio e fim. No começo, o problema se torna muito doloroso, desconfortável, certo? No início do problema, da guerra, da batalha, é muito difícil e aos nossos olhos impossível. No meio do problema, meio que a gente já se acostumou com ele. A gente vai se acostumando com a dor, se acostumando com as pancadas. É como dizem os nossos avós, a gente vai ficando com couro grosso e vai dizendo, não, já passei até aqui, já cheguei até aqui, eu consigo suportar um pouco mais. No final, a gente já começa a ter esperança porque diz, eu acho que Deus tem um plano na minha vida. É melhor ficar calado e aguardar o que Deus vai fazer. Então eu preciso entender que nesses 3 níveis, Deus está no controle da nossa vida. No início, no meio ou no final. Se eu estou vivo, significa que Deus tem algo grande para mim. Porque se Deus não tivesse mais plano conosco, a primeira coisa que Deus faria era nos retirar da terra. É verdade. Se eu estou vivo, Lívia, se você está vivo, se você suportou, se você venceu uma pandemia de 2 anos, se você suportou desemprego, se você passou por crise e você ainda está vivo, é Deus dizendo, eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Por isso que o tema de hoje é como enfrentar os problemas da vida, entendendo que Deus tem um plano para a sua vida. Se Deus não tivesse, já teria levado. Segundo,
Se eu estou passando por problemas, significa que eu estou em um processo de aprovação. Ninguém entra na faculdade hoje e já é aprovado amanhã. Passa-se um tempo, um processo de 5 anos, 6 anos, 7 anos, dependendo do seu curso. Então, a vida é uma eterna faculdade. A gente entra, é aprovado, às vezes é reprovado, às vezes passa por problemas, às vezes temos em um momento de recuperação, às vezes tiramos nota baixa. Uma coisa nós precisamos ter certeza, de uma coisa, de que Deus está no controle da nossa vida e que o sofrimento só acaba quando a gente descansa. E sabe quando a gente descansa, Lívia? Quando morre. Porque enquanto estamos vivos, não há descanso. Todos os dias temos que enfrentar uma rotina, temos que nos levantar, temos que fazer o mesmo trabalho, às vezes doloroso, às vezes dolorido, às vezes castigante, às vezes instigante, às vezes triste, mas nós temos que enfrentar as nossas guerras, os nossos problemas e crer que no final de tudo isso Deus nos dará a vitória. Eu acredito que uma das dicas que a gente pode deixar para os ouvintes hoje, pastor, o senhor vai dizer várias, né? Mas uma delas é a mudança de atitude em meio à tribulação e à adversidade. Porque se a gente parar para pensar, uma adversidade é um tempo de recomeço, é um tempo de fazer algo melhor, né? De fazer diferente. Você pode chorar, chegar no fundo do poço, mas começar a cavar para pegar água, para poder nadar, para poder subir e sair daquele poço, né? É desse jeito, Lívia. A maioria das pessoas, elas se agarram ao seu problema e não conseguem entregar para o Senhor. Ontem, quando eu ministrava aqui no Santuário Canaã, eu gosto sempre de explicar de forma bem didática, e eu uso sempre algo engraçado ou, às vezes, assim, como eu posso falar, como se fosse uma parábola para os dias atuais. Jesus sempre contava uma parábola. Eu gosto de apresentar uma parábola. Eu adoro. E ontem eu disse assim, olha, eu preciso largar a minha bagagem emocional. E eu arranjei uma mala e eu fiquei com aquela mala. E eu fiquei falando assim, olha, a gente vai para o culto com a mala, vai tomar banho com a mala, a gente vai para a cama com a mala. E eu disse assim, tem como você largar essa mala um pouco? E muitos entenderam a palavra e eu disse assim, olhe para o seu irmão e diga assim, largue a mala. A mala emocional, a mala espiritual, a mala econômica, financeira, conjugal, familiar. Porque nós andamos com o problema e nós valorizamos demais o problema, Lívia. O problema não é para ser valorizado, o problema é para ser menosprezado. A sua guerra é para você olhar para ela e dizer o seguinte, você está tentando tirar minha paz? Você não vai tirar, eu vou te entregar nas mãos do Senhor. Luta, você está tentando destruir a minha esperança? Fica tranquilo, eu vou te entregar nas mãos do Senhor. Enquanto todos do povo de Deus estavam olhando para Golias e dizendo, ele é um grande gigante, Davi chega e menospreza ele e diz o seguinte, quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Davi menosprezou Golias, Davi menosprezou o gigante, Davi menosprezou o problema. O grande rei Davi, ainda jovem, menosprezou a guerra. Ele olhou para a guerra e disse, quem é você para afrontar o meu Deus, o Deus de Israel? O nosso papel é exatamente esse, menosprezar o problema e engrandecer o nome do Senhor. Eu não sei que tipo de problema você está vivendo, que tipo de guerra, que tipo de batalha, mas você deve olhar para esse problema e dizer, quem é você para roubar a minha paz? Quem é você para diminuir a minha fé? Você não é ninguém, você não é nada. Problema, você é pequeno, mas o meu Deus é grande. O meu Deus vai solucionar, o meu Deus vai resolver, o meu Deus vai trazer paz para a minha vida e paz para a minha alma. O que nós precisamos fazer nesse momento, Lívia, é largar a mala dos problemas e dizer o seguinte, calma, está nas mãos de Deus. Se eu não posso fazer, eu vou descansar. E aí é onde entra o Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitos de nós estamos tão agarrados com problemas que nós ficamos angustiados, tristes, ansiosos, porque nós não conseguimos liberar as nossas emoções. E quando eu digo, Senhor, está nas tuas mãos, isso não é ser irresponsável, isso é ser confiante nas promessas de Deus. Eu tenho alguns problemas, eu tenho algumas guerras, e o que é que eu faço? Senhor, eu não posso resolver. Se eu não posso, tu podes. Então eu entrego nas mãos de Deus e digo o seguinte, vou apenas orar, crer, jejuar, me consagrar e esperar que o Senhor me dará livramento. Muitos problemas da nossa vida, nós não temos alternativas, nós não conseguimos resolver.
E a principal alternativa é essa. Primeira dica de hoje: se você consegue resolver um problema, vai lá e resolve. Se não consegue, entrega nas mãos de Deus. Porque para você, o possível deve ser feito, mas o impossível quem faz é o Senhor. Muitas pessoas neste momento estão passando, todos nós, né? Uma crise financeira, porque tudo está muito caro, o salário ele não sobe, mas os preços sobem todos os dias. E eu vou dar até como um exemplo, essa semana eu estava pensando assim, meu Deus, o dinheiro não está dando. Mas ao invés de eu ficar, e agora? Arrasada, chorando, pensando nisso, assim, bem, o que é que eu tenho aqui que eu posso diminuir, né? Nas minhas contas. Minhas despesas. Fui lá, fui tirando uma coisa, fui tirando outra. Eu assim, pronto. Próximo mês, esse gasto aqui eu não vou ter, então pelo menos já vai me sobrar essa quantia. Foi uma forma inteligente de lidar com o problema. Que você que está assistindo, que está ouvindo pela rádio, deve estar passando por um problema financeiro. Talvez você esteja gastando em algo que no momento é supérfluo. Né? Exatamente, Lívia. Nesse momento a gente tem que ter um grande poder de adaptação, que a psicologia chama de resiliência, né? Ou seja, em cada tempo a gente tem que se adaptar. Por exemplo, sábado eu passei o dia todo em casa com a minha família. Eu pensei, não, eu não vou sair para não gastar dinheiro, porque se a gente sai, se você entra num shopping, você já paga o estacionamento. Né? Ou seja, R$9. Já vai ali R$9. Então você já pagou um estacionamento. Você entra, vai comer lá qualquer coisa. Se você for um lanche no ruim, para 4 pessoas, eu, minha mulher e meus 2 filhos, R$100 no ruim, do ruim, né? Ou seja, já vai 109. Eu digo, não, vou ficar em casa. Ficamos em casa sábado. Então eu tomei café em casa, eu almocei em casa, eu jantei em casa. O quê? O velho pãozinho gostoso, carioca, manteiga, né? cafezinho. À noite, por incrível que pareça, você jantar um ovinho. Agora, pastor, arroz com ovo de novo. Pois é, como é que você fez o ovo? Né? A minha esposa é especialista em arroz com ovo. A gente já sabe, muitos ouvintes também. E aí ela pega, Lívia, faz o arroz, coloca o ovo, corta as rodelas de tomate, coloca um pouco de coentro em cima, joga um azeite, fica bonito. Então, ou seja, eu preciso me adaptar às situações. Se eu perdi o emprego, fui para um emprego com salário menor, eu vou me adaptar àquela situação. Não é porque o meu vizinho está comendo picanha que eu tenho que comer picanha. Não é porque ele anda de Hilux que eu tenho que andar de Hilux. Não, eu tenho que viver o meu tempo. Salomão fala em Eclesiastes 3 que existe tempo para tudo. É tempo de sorrir e tempo de chorar. É tempo de comer picanha, tem tempo de comer ovo. Tem tempo de você estar comendo lagosta, mas tem tempo de você estar comendo um macarrãozinho com arroz, um feijãozinho, uma coisinha. Ou seja, eu tenho que entender isso. O problema é que as pessoas estão se angustiando por não conquistarem aquilo que estão fora do seu alcance. Ou seja, pastor, meus vizinhos todos viajaram para Portugal, eu não viajo. Pronto, vai chegar o seu tempo. Talvez, quando chegar o seu tempo de viajar, eles não vão ter condições de viajar. Eu ontem pregava lá na Canaã de Messejana e eu falava sobre a filha de Jairo. E nesse mesmo milagre que acontece entre Jesus curar a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, tem 2 pontos interessantes, Lívia. Primeiro, quando a mulher do fluxo de sangue já tinha 12 anos, a filha de Jairo estava nascendo. E a mulher do fluxo de sangue com 12 anos, quando começa o seu ciclo menstrual, ela começa a sofrer. Ou seja, ela começa a morrer internamente. A filha de Jairo está nascendo. Quando a filha de Jairo está com 12 anos, a filha de Jairo está morrendo e a mulher do fluxo de sangue está sendo curada. Ou seja, há tempo para tudo. Tem pessoas nesse momento que estão muito mal, enquanto você está muito bem, com saúde, com vida, com alimento, um emprego, com família. Tem pessoas muito mal. E a vida ela pode dar uma virada, uma capotada. Essa pessoa está muito bem e você começar a ficar muito mal. Por isso que eu preciso entender uma coisa. Eu tenho que celebrar o meu momento de vida, meu momento de alegria, de paz. Eu tenho que celebrar a saúde, eu tenho que celebrar o meu coração batendo no peito. Eu tenho que celebrar o café da manhã que eu tomei. Se eu começar a celebrar as pequenas coisas, Deus vai entender que eu estou preparado para as grandes coisas. Vou repetir isso para você. Se eu começar a celebrar as pequenas vitórias, os pequenos milagres, Deus vai entender que eu estou preparado para grandes vitórias e grandes milagres. Não menosprezes as pequenas coisas, não menospreze os pequenos milagres, as pequenas vitórias. Celebre o café da manhã, celebre a sua esposa, celebre o seu filho, celebre o seu emprego, celebre o seu salário, o alimento, celebre a vida.
Enquanto nós celebramos as pequenas coisas, Deus nos prepara para grandes milagres e grandes vitórias. Então, retira a murmuração da tua boca e coloca a celebração, coloca a alegria, coloca a gratidão e a devoção a Deus. Glória a Deus. O senhor falando, eu ainda lembrando, ainda não saí do ovo, né? Porque assim, hoje em dia, muita gente tá comendo ovo todo dia e acha que isso é ruim. Se você for pesquisar na internet... Ovo é proteína. Os nutrólogos, né? Sim. Assim, os mais renomados, eles falam para você comer assim até 5 por dia. Aí você pode dizer assim, eu vou comer ovo todo dia, em todas as refeições. De manhã é cozido, na hora do almoço você faz frita, à noite você faz omelete, tá tudo certo. O omelete é bom demais, né, Lívia? Demais. E outra coisa, gente, pastor, o ovo vai começar a ficar caro, então vamos criar galinha. Né? Ou seja, a gente precisa pensar sempre vamos pensar, eu tô aqui falando de forma, sei lá, satirizando, mas é para você entender melhor, para você não reclamar mais da vida, certo? Eu preciso me adaptar às situações. São situações complicadas que nós estamos vivendo, são dias difíceis, são. Porém, gente, entenda, Deus está cuidando da nossa vida. Estamos quebrados, mas estamos nas mãos de Deus. Estamos falidos, mas estamos nas mãos de Deus. Talvez você esteja doente, mas está nas mãos de Deus. Talvez você esteja passando uma crise, mas está nas mãos de Deus. Entenda, Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre nos coloca na palma da sua mão e Ele nos direciona. Hoje são dias de guerra, amanhã são dias de glória. Hoje são dias difíceis, amanhã nós teremos vitória. Amém. Hoje são dias de dificuldades, amanhã serão dias de prosperidade. Eu creio nisso. É a Bíblia que nos ensina. O povo hebreu andou por 40 anos no deserto e Deus não deixou faltar nada. Pelo contrário, Deus honrou, Deus prosperou, Deus sustentou, Deus abençoou, Deus protegeu. Nós estamos no deserto da vida. Então nós precisamos entender que Deus está nos guardando, nos protegendo, provendo, nos alimentando, nos sustentando. Agora não é o momento de reclamar. Vamos nos adaptar às situações? Vamos. Se o seu salário baixou, vamos lá, vamos viver. Senta a mulher e vive de outra forma. Mulher, vamos sentar aqui, vamos mudar o nosso mercantil. Eu agora estou mudando, Lívia, eu estou fazendo minhas compras. Né? Às vezes minha esposa está trabalhando e diga assim, não, eu vou comprar. E eu escolho as frutas, eu escolho o pão, eu preparo tudo e chego em casa e a gente está conseguindo se adaptar. É um momento, a gente vive de momento, né? Então eu preciso entender uma coisa, reclamar não é uma opção. Eu vou me adaptar à situação, me adaptar ao problema. Pastor, a gasolina está cara, coloca álcool, está mais barato, né? Ai, pastor, a moto está gastando muito combustível, vai de bicicleta. Você sabia que na Europa as pessoas andam de bicicleta? Não é? A fortaleza nossa está cheia de ciclovias, então eu preciso parar de reclamar, eu preciso mudar a minha visão sobre a vida e ser um pouco positivo. Eu assisti um filme chamado A Vida é Bela, muito antigo esse filme, está aí na internet, você pode assistir, é uma história muito linda de um ator italiano que ele foi preso nos campos de concentração, e no campo de concentração ele tentava tirar algo bom daquela sua desgraça. Tente tirar algo bom, tente tirar um ensinamento bom, pergunte o que é que Deus quer falar com você, o que é que Deus quer te ensinar nesse tempo de crise. O tempo de crise não é Deus querendo nos matar, é Deus querendo nos aproximar a Ele, é Deus querendo nos trazer para perto dEle. As crises na nossa vida servem para nos relacionarmos com Deus. Quanto maior for a crise, maior vai ser o relacionamento. Deus falou com Adão no paraíso e Adão caiu. Deus falou com Moisés no deserto e Moisés perseverou. Não é o local, não é o ambiente que vai mudar a sua história, é a presença de Deus na sua vida. E pastor, e tem muita gente nesse momento também pensando assim, o meu dinheiro, eu estou falando muito de dinheiro porque é o mal do momento, né? Sim. As pessoas estão passando por essa dificuldade. Saúde também, mais o dinheiro. Por exemplo, eu vou falar da boleira, você que faz bolo. Você passou o domingo fazendo bolo, arrecadou, digamos aí, R$150, mas está triste porque pegou os 150 e pagou 2 contas da sua casa. Pronto, o dinheiro já foi embora, mas é uma forma triste de ver a situação, né, pastor? Porque ela poderia dizer assim, graças a Deus que eu tenho um dom de fazer o bolo e eu consegui, através desse dom, pagar 2 contas da minha casa. Lívia, é o seguinte, se você conseguiu pagar as contas, parabéns. Isso é maravilhoso, porque tem gente que não está conseguindo, né? Os Estados Unidos, não sei se você está sabendo, mas os Estados Unidos estão passando uma crise gigantesca. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada na internet. Você não vai ver,
Porque a mídia brasileira, ela não quer mostrar isso. Se você procurar canais alternativos no Telegram, no Twitter, no Facebook, Instagram, você vai encontrar. A verdade não é o que a mídia, a grande mídia, está apresentando, certo? A grande mídia está mentindo. Então, a verdade é que os Estados Unidos está passando um tempo de crise. Tem pessoas vendendo suas casas, tem pessoas voltando para o Brasil. Você não está vendo isso. Em Portugal, tem pessoas voltando para o Brasil, desempregadas. Então, o mundo está em crise. O problema é que a gente está sendo direcionado, Lívia, pelo Instagram. E o Instagram, as pessoas só postam coisas boas, coisas bonitas, as vitórias. E não funciona assim. A vida está sendo hoje uma vida difícil, uma vida complexa. Pastor, paguei minha conta, ficou liso. Meu Deus, que milagre você pagar a conta. Semana passada, Lívia, eu estava com um valor na minha conta bancária e de repente parei em casa para almoçar, 12h30 mais ou menos, e quando bateram no portão, você pode até achar que é mentira o que eu estou falando, mas diante de Deus eu estou falando isso. Se eu estiver mentindo aqui, que Deus me leve. Mas eu estava lá em casa e bateram no portão. E quando eu cheguei, era o rapaz da Enel. E o rapaz da Enel, senhor, é porque eu estou vendo aqui que você está com 2 contas atrasadas. Eu vim cortar sua energia. Meu Deus. Semana passada. Eu abri meu aplicativo e disse, moço, eu pago agora. Não corte não, porque eu estou com a família na hora do almoço. Ele, não, tudo bem, pague uma, que eu já não corto. Lívia, o que eu paguei de conta da minha Enel já entrou no meu negativo da conta. Eu paguei e zerei. Pronto, eu paguei minha energia. Eu fui almoçar triste, almoçando triste, mas Deus falou comigo, parabéns, você pagou uma conta. Olha as pessoas que tiveram a conta cortada agora, a conta de energia. Aí eu comecei a me alegrar e disse, poxa, eu estou almoçando, paguei a conta de energia. Obrigado, Senhor. Daqui para frente as portas vão se abrir. Mais um dia, então, né? é mais um dia. Você mata um leão hoje, mata um urso, mata um gigante, amanhã começa tudo de novo. Não tem jeito, não tem descanso. A nossa vida, Lívia, é um eterno campo de batalha. A vida não é o playground, a vida não é o beach park, a vida é guerra, a vida é batalha. A vida é enfrentar inimigos, a vida é enfrentar obstáculos, adversários. E enquanto eu estou nesse mundo, eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que abandonar a moleza, a fraqueza, a desistência e avançar, persistir, perseverar e crer que o Senhor vai mudar a nossa história. Pastor, mas eu estou apenas com o meu recurso contado. Eu sei. Vamos criar meios, formas. Hoje você me vê como, o pastor Davi é um pregador. Pois é, eu tenho a minha lojinha, está lá vendendo meus bonés, minha camisa, moletom, meus livros, está lá. Vou até fazer a propaganda agora. O meu Instagram, @loja Pastor Davi Góes. Entra lá, clica no link. Inclusive você pode ganhar uma moto 0 km na próxima semana, comprando um livro. É o sorteio do livro. Ou seja, eu também estou me virando. Eu estou trabalhando. Minha esposa não caiu do céu, não. Não caiu do céu. Minha esposa está agora trabalhando na faculdade, dando aula. Saiu 6h30 da manhã e vai chegar 6h30 da noite. É porque você só está vendo as minhas fotos no Instagram, eu bonito, postando, legal, bênção. Mas você não sabe o preço que eu pago. Hoje eu amanheci sem dinheiro, paguei minhas contas hoje de manhã. Hoje pela manhã eu já estava fazendo Pix pagando conta. Ou seja, estou aqui, são 11h28 da manhã, paguei minhas contas, já estou sem dinheiro. Que alegria ter pago as contas, né? Jesus disse, se você tiver o que comer, o que beber, o que vestir, pronto, amém, dai graças. Você está vivo, irmão? Glória a Deus. Tem almoço? Glória a Deus. O almoço não é tão bom, ainda bem que você tem alguma coisa. Olhos que não possuem nada. Pastor, todo o dinheiro do meu salário foi para pagar a conta. Ainda bem que você tem um salário. Ainda bem que tem um emprego. Olha a vida pelo lado bom. Existe um lado bom da vida. Existe. E para a gente finalizar, antes da oração, eu ouso dizer que a vida, como diz o filme que o senhor assistiu, a vida é bela, nós que não sabemos vivê-la. A vida é bela, nós é que não sabemos vivê-la. Eu posso muito bem me acordar pela manhã e reclamar da minha esposa por algo, mas eu posso agradecer por ter uma esposa. Você pode se acordar e dizer o seguinte, o meu marido é chato. Olhe para quem não tem esposo. Se você tem um, agradeça a Deus pelo seu esposo. Se você está reclamando dos seus filhos, porque seus filhos são um pouco inquietos, fazem alguma coisa, alguma travessura, olhe para as mães que tentam engravidar e não conseguem porque são estéreis. Olhe para os pais que são impotentes, não podem gerar um filho. Observe, está reclamando do seu emprego? Olhe para as pessoas desempregadas. Está reclamando do salário? Olhe para quem não tem salário. Você está reclamando de quê? Da igreja? Olhe para os cristãos perseguidos. Você está reclamando do seu pastor? Olhe para os cristãos que tiveram um pastor degolado essa semana, lá na Suméria.
estiveram lá e de repente entraram terroristas e cortaram, degolaram a cabeça do pastor. Você está reclamando do seu pastor? Está reclamando da sua igreja? Está reclamando da vida? Está reclamando do seu corpo? Olha no hospital as pessoas que se encontram neste momento desenganadas pela medicina, querendo ter pelo menos a oportunidade de viver. Aqueles que têm uma perna amputada, um braço amputado e querem viver sem um braço, sem uma perna, mas querem viver. E você está reclamando de quê? Está reclamando que só tem uma muda de roupa? Tem pessoas que não têm roupa alguma, estão andando nus na rua ou só têm apenas uma roupa para vestir. Todo dia. Não reclame, agradeça. A reclamação é canção no ouvido do diabo, mas a gratidão toca o coração de Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Bom dia, Canaã! Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos neste dia muito especial, onde as tuas misericórdias se renovaram em nossa vida e fomos alcançados por tua graça. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida, mas nós intercedemos também por aqueles que se encontram nos hospitais, abandonados, desenganados pela medicina, tristes e desamparados. Olha para estes também. Aquelas famílias que se encontram enlutadas, consola os corações. Senhor Deus, nós te oramos nesta manhã e pedimos a Ti que neste dia, Senhor, Tu possas alegrar o nosso coração, trazendo paz à nossa alma, fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa esperança e nos proporcionando uma semana de paz, de vitórias, de milagres, de livramentos, e que possamos chegar no próximo final de semana testemunhando e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Nós oramos na certeza da vitória, no nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Você ouviu Tempo de Qualidade com o pastor Davi Góes no Bom Dia Canaã.